Fala pessoal, beleza? Então vamos resolver algumas questões sobre limites de funções de várias variáveis. O livro que nós estamos trabalhando é o livro do James Stewart, na página 810, no volume 2, e a questão 11. Olha, a questão 11 diz o quê? Que você tem que calcular o limite dessa função aqui. Deixa eu só marcar essa parte. Então, a função que você vai trabalhar é esta, ok? Então, você tem essa função aí, quando x e y tendem para zero zero. Muito bem. Então, vamos para a solução, né? Como é que funciona? Primeira coisa, quando você substitui, o que que acontece? Você tem que acontece uma indeterminação. Aí, o que que a gente vai fazer? Utilizar a regra dos dois caminhos. E como é que funciona essa regra? Você vai tentar fazer aproximações por dois caminhos diferentes. Se os limites forem iguais, o limite existe. Se ele não for igual, não vai ser possível calcular esse limite. O limite não existe. Regra dos dois caminhos. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Primeira parte, você vai zerar uma coordenada. Então, você vai ter x e zero. Então, você vai, ao longo do eixo x, você vai ter o seguinte, o limite quando x e zero tendem para zero zero. Como é que fica? Você vai ter x vezes zero cosseno de zero sobre 3x quadrado mais zero. Isso daqui aconteceu o quê? Acontece que aqui embaixo não vai zerar, que é o que me interessa, e aqui em cima você já tem que algo que vai ser multiplicado com zero, isso daqui vai para zero. Então, no primeiro caminho, deu zero. Muito bem. Então, vamos tomar agora outro caminho. Então, eu vou pegar e fazer y igual a x. Vai ser outro caminho que nós vamos fazer. Y igual a x. Você vai ter o limite de x e x, quando isso vai para zero zero, ok? De x, y, cosseno de y sobre 3x quadrado mais y quadrado. O que que eu vou fazer? Vamos substituir isso aí, né? Ó, então, esse limite de x e y, opa, x, né? Agora é x, quando vai para zero zero, vai ser x vezes x, cosseno de x sobre 3x quadrado mais x quadrado. Isso daqui vai me dar o limite de x e x, quando isso vai para zero zero, de x quadrado, cosseno de x sobre 4x quadrado. Eu posso fazer o quê? Vou fazer aqui, ó, limite de x e x, quando isso vai para zero zero, x quadrado, cosseno de x, sobre o 4x, ó, quadrado, eu posso fazer o seguinte, eu posso cancelar esse x quadrado de cima com esse daqui de baixo. Então, vai acontecer o quê? Acontece que eu vou substituir os limites quando ele vai para zero zero, né? Um x aqui. Então, vou ter cosseno x
sobre 4. Então, você vai ficar com o cosseno de zero sobre 4. E aí você vai ter o cosseno de zero é 1, 4 é constante, como os caminhos não são iguais, temos o quê? Temos que o limite não existe. Temos que o limite não existe, ok? Então, essa questão aqui é bem tranquilinha, tá bom? Espero ter ajudado. Um abraço e até a próxima. Beleza, gente? Então, voltamos aqui com mais uma questão, questão 13, que diz o seguinte: o limite, quando x e y tendem para zero, zero, da seguinte função. Você tem a função x e y sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, preciso analisar essa função aqui, né? Então, o que que você vai fazer? Você pode substituir e vai ver o seguinte, já dá zero, zero de cara, né? Você substitui, já temos zero sobre zero. Então, a gente vai para a regra dos dois caminhos. Na regra dos dois caminhos, como é que fica? Eu vou testar um caminho e aí a gente vai observar o que que acontece ao longo desse caminho. Então, eu vou escolher um aqui, digamos y igual a zero, vou zerar o y, e aí você fica com o seguinte, f de x e zero vai ser igual a x vezes zero sobre x quadrado mais zero quadrado. Já substituindo os limites, né? Então, isso daqui vai me dar zero. Para tomar outro caminho que eu pegar, eu vou fazer o y igual a x. Então, o que que a gente tem? F de x e x vai ser quem? Vai ser x vezes x sobre raiz quadrada de x quadrado mais x quadrado, que eu vou ter x quadrado sobre 2x quadrado aqui dentro do radicando. Isso tudo dentro da raiz aqui, né? Aí eu vou ter o seguinte, x quadrado sobre... Eu posso utilizar aquela definição do módulo e fazer isso aqui, ó. O x, módulo de x, raiz de 2. Essa é a definição do módulo, tá bom? Então, quando você passar o limite nessa f, acontece o quê? Nessa função aqui, deixa eu só arrumar aqui, nessa f de xx, isso daqui vai para zero. Mas observe o seguinte, nós temos os limites iguais, ok? Isso é bom, mas o teorema dos dois caminhos, a regra dos dois caminhos, ela só nos fala para onde que o limite vai, né? E diz o seguinte, você tem um indicativo que esse limite é zero, mas eu não posso afirmar que esse limite é zero. Então, a gente precisa investigar, né, se realmente vai dar zero esse limite. Então, o que que a gente faz aqui? A gente vai utilizar um teorema
Perdão. A gente vai utilizar a regra do sanduíche, né? Um teorema, squeeze theorem, né? Então, a regra do sanduíche. Utilizando, deixa eu ajeitar aqui, utilizando o teorema do confronto. Como é que a gente vai fazer? Deixa eu só colocar aqui. Vamos mudar de tela. Você vai em dois números, né? Esses números são maiores do que zero. Eu tenho que x quadrado, a raiz do x ao quadrado, ela é menor ou é igual ao seu módulo. Ela é igual, tá? A definição é de igualdade, mas beleza. Eu posso escrever isso, e isso aqui vai ser menor ou igual do que a raiz quadrada dessa soma, de x quadrado, y quadrado, ok? Muito bem. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso escrever a seguinte desigualdade: módulo de x sobre a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, isso é menor ou igual a 1. Observe aqui, ó, que este termo foi dividido, né? Eu peguei esse termo e dividi todos os dois membros, eu só estou usando esta parte aqui, ó, dividi todo mundo por essa raiz, ok? Então, por isso que a gente tem esse 1 aí. Beleza? Muito bem. Então, eu sei que o módulo de y ele é maior do que zero. Então, o que que eu posso fazer? Se esse número é maior do que zero, eu posso multiplicar em ambos os membros. Então, você tem lá x, módulo de x vezes o módulo de y, sobre a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Isso daqui é menor ou igual a módulo de y, certo? Aí, o que que acontece com isso? Eu sei que esse módulo de y, ele é menor ou igual ao que? Ele é menor ou igual à raiz quadrada dessa soma aqui, certo? Então, o que que eu tenho? Tomando o limite, agora, quando x e y vão para zero, quando x e y vão para zero, o que que acontece com a função? A função vai para onde? A função vai para zero. Por quê? Porque o que que a gente está fazendo? A gente tem esse limite aqui, ó. Deixa eu só marcar. O que me interessa é saber essa parte, ó. Certo? Essa parte. Então, essa parte é o que eu quero em termos de cálculo de limite. Mas como é que eu vou utilizar isso? Eu preciso estreitar essa relação. Então, eu sei que essa parte aqui, ó, quando eu passar o limite aqui em cima, isso vai me dar quanto? Isso vai me dar zero. Então, essa parte aí sendo zero, essa função aqui também tem que necessariamente ir para zero. Já que essa parte todinha aqui, ó, também é maior que zero. Então, como essa função ela está sendo limitada entre zero, vou só colocar aqui, e zero,
O que que acontece? Quando eu passar o limite, ela tem que ir necessariamente para zero. Professor, mas não era meio óbvio isso? É, de fato. Porém, preciso mostrar, tá bom? Eu preciso necessariamente mostrar. Então, você tem esse limite aqui, o inferior, e você tem esse limite superior. Eu não sei quanto é esse limite aqui, né? Eu não sei. Mas, pelo teorema do confronto, tá? Pela regra do sanduíche, ou pelo squeeze theorem, do jeito que você quiser falar aí, tá? Eu tenho que este limite aqui é zero. Agora, eu mostrei que o limite é zero. Então, existe uma grande diferença entre eu pensar, entre eu supor que uma coisa é zero e eu mostrar que esse limite é realmente zero, tá ok? Então, beleza, espero ter ajudado e a gente volta com mais questões em algum outro momento. Um forte abraço.